Boa tarde a todos. Eu sou Juliana da Silveira, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Unisul, e vou compartilhar com vocês parte de uma análise que eu venho desenvolvendo, ainda bastante provisória, tentando relacionar um estudo sobre o funcionamento dos rumores, contra-rumores e efeito rumor, no contexto da pandemia de Covid-19. Vou passar rapidamente um recorte desse material e, em seguida, eu apresento um gesto de análise inicial. Jacinto da Silva, 57 anos, de Pernambuco, borracheiro. Morreu no dia 23 de março. E seu atestado de óbito acusa que ele morreu de Covid-19, coronavírus, por insuficiência respiratória. Mas começou a circular nas redes que esse atestado de óbito tinha uma causa falsa, porque a sua família disse que ele havia morrido de uma explosão de um pneu em sua borracharia. Elias, esse amigo meu, ele faleceu segunda-feira, ele era borracheiro, e um pneu de caminhão estourou, dia 23, estourou na cara dele, no corpo dele. Agora o que nos intriga, veja aí o atestado de óbito. Leia com atenção. A maioria das pessoas que estão morrendo no estado estão colocando o laudo que é coronavírus. Um ciclista que mora ali perto da região foi conferir, botou esse vídeo nas redes. A família confirmou. Ele morreu em razão da explosão do pneu e não de coronavírus. O atestado de óbito dele veio declarando que ele estava morreu por conta de falência respiratória, pneumonia, e não foi nada disso. Não. Foi um acidente. Um acidente na borracharia dele. A quem interessa essa mentira deslavada? Presidente, já começa a aparecer algumas mortes por outras causas, né? Causa-morte, e estão colocando na conta do coronavírus. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu no final de semana em Pernambuco. Vamos conferir se procede. Um borracheiro, consertando, trocando um pneu, estourou no rosto dele, a calota, enfim, o pneu, e no atestado de óbito dele colocaram como coronavírus. O senhor tem conhecimento disso? Se realmente estão botando na conta do vírus? Temos conhecimento desse fato específico, bem como de outros. Parece que há interesse por parte de alguns governadores em inflar o número dos óbitos vitimados do vírus. Tendo em vista que os dizeres sobre a morte do senhor Reginaldo começaram a circular no WhatsApp e redes sociais, no momento em que ouvíamos rumores de que estaria havendo subnotificação de mortes por Covid-19 no país, nós podemos classificar o modo de circulação desse episódio como um contra-rumor. Ele vem para tentar impedir e barrar os efeitos dos dizeres que apontavam para uma subnotificação. A explicação detalhada do caso, realizada pela deputada Bia Kicis, corroborando versões de sujeitos ordinários que apontam para uma possível conspiração das instituições, somadas à aparição do presidente da nação em um programa de televisão sensacionalista que entra para a conversa formulando parece que estão inflando os dados e colocando tudo na conta da Covid-19, confirmam a estratégia contra-rumoral. Esse contra-rumor tem a mesma estruturação do rumor. Ele apresenta-se como a soma de uma informação nova, a morte do primo do porteiro, mais uma narrativa em circulação. Estão escondendo os verdadeiros dados sobre as mortes de Covid-19. Nesse caso, ainda que se formule assumindo uma estrutura de rumor, parece que um vizinho foi lá conferir, eu falei com a família, eles disseram que é mentira e etc., o fato de os sujeitos desses enunciados ocuparem lugares sociais, deputada, presidente, comunicador, acabam por legitimar sentidos determinados sobre a chamada narrativa das notificações. Produz-se, assim, um efeito de como se fosse oficial. Segundo Vinadastos, estamos diante de um funcionamento mágico do Estado, uma vez que ele realiza contra o povo e a seu favor um rumor que falsifica uma assinatura. No caso em análise, a assinatura da opinião pública. Ao assumir a estrutura de um dizer coletivo, interdita os sentidos advindos da circulação dos rumores sobre a subnotificação, sem negar os problemas de notificação, mas, pelo contrário, valendo-se dos rumores já em circulação, dando a eles, no entanto, uma nova versão. A circulação de contra-rumores
aliada ao gesto oficial de corte nos investimentos na ciência e nos mecanismos de acompanhamento das notificações, somado às dificuldades deliberadas de acesso aos dados oficiais, constitui uma forma de violência do governo no estado pandêmico atual. Confundidos nos processos institucionais de acesso aos dados sobre as mortes, somos impedidos de contar, saber, confiar no número de mortos anunciados. Em tais condições de produção, o caso em análise, forjado pela máquina de propaganda não oficial do governo, age para fortalecer a incerteza e a desconfiança nas instituições, pouco importando, nesse caso, que a desconfiança recaia sobre o próprio Estado. Como afirmou Safato recentemente, estamos diante de um governo que atua, inclusive, contra o Estado. Nesse trabalho, então, eu busquei, né, dar visibilidade para o modo como esses sentidos contra-rumorais apontam para uma relação muito singular entre a política, as mídias e as tecnologias de linguagem, sobretudo os aplicativos de mensagens e as redes sociais. Busquei pensar aqui essa relação, mostrando como o discurso do governo se apresenta como um discurso ordinário, se valendo de mecanismos técnicos que forjam a fala e a opinião pública, fazendo-a falar a seu favor. Eis aí o efeito rumor, como estratégia de falsificação de uma assinatura, embora, como vimos, não se trate aqui de um dizer anônimo. Sabemos muito bem de onde ele vem e quem o enuncia. Esse modo de funcionamento bagunça o nosso cotidiano na medida em que complexifica os modos de legitimação dos discursos. No contexto atual, ao jogar a favor de discursos autoritários, esse funcionamento institui uma série de fraturas sociais. Essa fragilidade do social nos convoca à defesa ampla das instituições científicas, jurídicas e políticas, sem que, por isso, precisemos apagar a nossa relação equívoca com essas mesmas instituições. Ao defender a validade de mecanismos sociais fiáveis sobre o número de mortes no país, mesmo quando é o próprio governo que nos convida a não confiar nos dados oficiais, estamos mais uma vez chamando a atenção para o fato de que o Estado deve registrar, conservar e divulgar o número de mortes na pandemia. Esse gesto é o mesmo gesto que diz que não devemos confiar nos dados oficiais produzidos por um governo que, no período ditatorial, ocultou, negou e omitiu o acesso ao número de mortos pelas mãos do governo militar. E não há nisso nenhuma incoerência. Então é isso, muito obrigada. Continuamos a conversar no debate.